Shalom, Uvrachá, paz e bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa e toda a sua família. Vamos lá, meu amigo. Eita glória! Como é bom e agradável, né, servir ao Senhor de todo o nosso coração. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, tudo muda, meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora, meu jovem, você que está me ouvindo, de qualquer lugar desse país aí, quem sabe de outros países, onde você estiver, pode ter certeza que Jesus é o único Salvador das nossas vidas. Sem Ele nada podemos fazer. Não tem como chegarmos a Deus a não ser por Jesus Cristo. E nós já estamos aqui, né, que é o propósito do canal, de avançarmos na palavra de Deus, de crescermos na palavra, mas de uma maneira simples, objetiva e gradualmente, tá bom? Você aos poucos vai subindo degraus na palavra. Então aqui nós estamos no livro de Romanos. Já passamos por Mateus, Marcos, Lucas, João e o livro de Atos, não é? Contando a história dos apóstolos e também do apóstolo Paulo, como ele se converteu. E aqui agora o apóstolo Paulo, de uma forma que Deus fez aí, né? Mexeu os meios aí para até ele chegar a Roma para pregar a palavra de Deus. Olha como o apóstolo Paulo foi usado por Deus de uma maneira, vamos dizer, oculta para os homens, não é? Mas revelada para Deus. E quando nós lemos a palavra, né? Quando nós a lemos, a Bíblia, nós vamos deparar com, né? Depararmos com tantos milagres que Deus fez para poder a palavra chegar, a palavra de Deus chegar a outros países. E agora ele está em Roma. Olha o lugar da idolatria, onde havia muita idolatria, aliás. Havia muita idolatria ali, onde o povo era onde estava o imperador César, onde ele comandava ali, onde que você já sabe, não é, pessoal? Você também que não sabia. Essa época, os gregos, né, os romanos, o Império Romano era que prevalecia em Jerusalém, Israel. E principalmente em Jerusalém, que era a capital de Israel, não é? Onde tinha o centro da adoração a Deus, agora o povo estava sendo dominado pelos romanos. E agora o apóstolo Paulo, de uma maneira sobrenatural, vai até Roma pregar para aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. E ele fala do amor de Deus e mostra para o povo que precisa ali aceitar Jesus, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Mas como ele também era cidadão romano, era judeu, não é? Tinha esses títulos até de nascença, que ele é judeu de nascença, mas também ele tinha esse título, né? Tinha essa liberdade, era poliglota, falava bem o grego, o aramaico, falava o judaico, né? O hebraico, né? Meu Deus. Então ele falava muito bem, pessoal. Ele sabia se identificar, como também se identificar com o povo, aonde ele chegava, homem culto. Então ele agora ele prega para os romanos. E olha, pessoal, meu Deus, o quanto o povo estava ali ouvindo, entendendo a palavra. Muitos se converteram, muitos entenderam as palavras do apóstolo Paulo. Mas outros, infelizmente, rejeitaram. Meu amigo, mas ele estava ali em Roma falando do amor de Deus, o amor que estava sobre ele, mostrando para o povo. E lá em Roma tinha muitos cristãos, que já conheciam a palavra, mas não poderia ficar abertamente, falar abertamente, porque senão eles seriam mortos, né? Como você conhece um pouco da história, né, dos cristãos. Mas ele mostra que o verdadeiro amor de Deus está no Filho de... Não é o verdadeiro, né, amados? Me entenda, né? Eu sempre tenho esse cuidado, tá bom? De dar qualidades para Deus, adjetivos para o Senhor, tá bom? Mas o que você está me entendendo? Que o amor de Deus encarnado estava em Jesus Cristo, tá bom?
que a gente, com o verdadeiro amor de Deus, a gente pode estar limitando, tá bom? Mas para você ficar de um bom entendimento, quem me conhece aqui no canal sabe que a gente facilita o entendimento do povo que está me ouvindo. Então era mais visível, foi visível, mais visível em Jesus Cristo. E é isso que eu quero deixar para você aqui, meu amigo, minha amiga, mais um ensinamento. Que quando você aceita Jesus, todo o mal da sua vida, todo o ódio, toda a perversidade, ela começa a ser sucumbida, né? Ela começa a ser oculta lá dentro de nós. E que vai prevalecer, o que vai prevalecer é o amor de Jesus sobre nossas vidas. Então, você está observando aí o quanto o amor de Jesus Cristo, ele prevalece em nossas vidas. O que estava prevalecendo o apóstolo Paulo era um homem sanguinário, um homem que matava os cristãos, tinha prazer na morte dos crentes. E agora o amor de Deus que está em Jesus Cristo, começou a tomar conta da vida dele, ao ponto de ele dar a vida dele pelo evangelho, pelo amor, né, às pessoas que estavam precisando da palavra. E ele mostra que, olha, a pessoa, ele precisa ter a fé, precisa exercer a fé em Jesus. Não é a fé nas coisas materiais, é nas coisas que não se movem. E ele, de uma forma sobrenatural, ele vai lá e mostra para o povo que existe um Deus, não é? Vivo, encarnado, né? Que habitou no nosso meio, habitou lá em Jerusalém, e agora ele está levando a palavra. Ele sempre mostra, o apóstolo Paulo mostrando, que o verdadeiro justo, ele vive pela fé. E aqui o apóstolo Paulo está, mesmo, ó pessoal, mesmo sendo caluniado, confrontado, ele não deixou de falar da palavra de Deus. Então, quando ele chega em Roma, ele mostra que a idolatria, a feitiçaria, as coisas ocultas, não é? Essas religiões ocultas, não vai prevalecer, ela não tem como prevalecer diante, não é, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele começa a mostrar a história de Abraão, a lei antes de Abraão, aliás, tá bom, melhor dizendo, como era a lei, tá bom, como era que Deus colocou um regime sobre Adão, e depois sobre Abraão, e depois, né, ele fala que a lei de Abraão foi antes de Moisés. As diretrizes que Deus deu para Adão, deu para Abraão, consequentemente, deu para Moisés. Mas por que essas diretrizes? Por que essas regras? Porque o homem pecou, porque Adão pecou. E nos mostra aqui que é a única coisa que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. E o pecado não nos leva a Deus, ele nos impede de chegar a Deus. E é isso que eu quero te mostrar aqui, meu amigo, minha amiga. Tentar, de alguma forma, lutar para que você lute contra o pecado. Lute contra esses prazeres mundanos. Contra as coisas mundanas. Para que você venha ter paz interior. Que era isso que o apóstolo Paulo mostrando para o povo. Então você está observando o quanto o apóstolo Paulo está mostrando para o povo, né? O quanto nós devemos ser fiel a Deus. Ele mostra que Adão, né, ele pecou, ele desobedeceu. E quando veio Abraão, né, a história de Abraão, Deus pediu para ser circuncidado. E dali que começou a circuncisão através de Abraão. Então ele está mostrando que através de Abraão, quando você se chega, né, ao entendimento que Abraão ele foi justo pela fé, porque ele obedeceu. Ele não se hesitou, ele foi até o fim da vida dele obedecendo a palavra de Deus, obedecendo o chamado de Deus. Por quê? Porque ele, tudo quanto Deus pedia para ele, ele fazia, pessoal, ele obedecia. Então é isso que ele está mostrando aqui, o apóstolo Paulo, mostrando para o povo de Roma que nós devemos, que eles devem obedecer a palavra de Deus. É ela que vai mover eles.
é pela palavra. E pasme, viu, pessoal? O apóstolo Paulo tinha muitos recursos. Tinha recursos, quando eu digo pela palavra. Com certeza, não tenho dúvida disso, que ele tinha os rolos da Bíblia, né? Para mostrar para o povo quanto era, era necessário que eles, além de cumprir as leis dos homens que deveria cumprir, mas também, principalmente, deveria cumprir as leis do Senhor. E é isso que mudou muito, né? Fez com que o apóstolo Paulo cresceu muito através do Evangelho de Cristo. E ele mostra, pessoal, também que haveria, né? Teria que haver, assim como entrou o pecado pelo justo, que foi o Adão, não é? Que ele era justo, entrou o pecado, agora precisaria morrer um justo para mortificar, para eliminar, quebrar o pecado da vida do ser humano. E assim aconteceu com Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. É para que nós não cometermos nenhum tipo de pecado, pessoal. É possível você fugir das aparências do mal, dos prazeres mundanos. Pessoal, é possível. Os cristãos verdadeiros são esses que devem fugir da aparência do mal, não se envolver com as práticas do pecado. E era justamente isso que o apóstolo Paulo chegou em Roma para mostrar para eles que a verdadeira lei do Senhor está em Cristo Jesus. Então, é isso que eu quero deixar com você aqui, né, com vocês. De repente não só um está me ouvindo, vários estão me ouvindo aqui ao mesmo tempo. É que vale a pena você entender que pela fé nós somos justificados. Que pela fé em Jesus Cristo nós somos perdoados. Você lembra lá, quando nós lemos os 4 evangelhos e também no livro de Atos, o quanto os apóstolos estavam usando o nome de Jesus para salvar as pessoas, o quanto Jesus salvou milhares e milhares de pessoas dos seus pecados. Muitos estavam lotados, né? Lotado com o pecado. E ali Jesus, com seu grande amor e pela fé que o povo exerceu ali, eles foram salvos, né? Estavam sendo salvos, perdoando os seus pecados. Então é isso que eu quero deixar com você aqui, meu amigo. O pecado só faz com que você se afunde, não é, nesse mundo miserável e, consequentemente, pedimos a Deus que você, antes de partir para a glória, não é? Antes de partir desse mundo para o outro mundo espiritual, que você aceite Jesus como verdadeiro Salvador da sua vida. Vai eliminando o pecado da sua vida todos os dias e você vai recebendo paz na sua vida. Essa alegria interior que só em Jesus Cristo é capaz. Tá ok? Então que Deus abençoe a tua vida. Deixa eu orar por você. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto deles sobre a sua vida e te dê muita paz, muita paz. Essa paz interior que só nós que temos Jesus Cristo é que sabemos o quanto é precioso em nossas vidas. É isso que eu desejo para você nesse dia de hoje, tá bom? Nessa manhã aqui, orando por você, para que todo mal, toda maldição seja quebrado na sua vida, que você receba paz, a paz que você não conhecia, mas quando você aceitar Jesus, toda essa maldição, toda tristeza, toda dor profunda, ela começa, não é, ser esmagada pela paz do Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus, e você, pela fé, vai se erguer e vai dizer verdadeiramente: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E assim eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém. Então que Deus te abençoe e até amanhã. Estaremos juntos, firmes e fortes,